Está na hora do café da manhã e você abre um ovo cozido. Só que ele está verde. Parece nojento. Bem, parece que você o cozinhou por tempo demais. Isso acontece devido à fina camada de enxofre na clara e ao ferro na gema. Embora a mistura desses produtos químicos seja preta, é uma camada tão fina misturada à gema amarela que fica verde. Mas não tenha medo desses estranhos ovos verdes. Eles são completamente seguros para comer. Enquanto está se preparando para uma foto, seria estranho dizer qualquer coisa além de X para obter aquele sorriso perfeito. Mas no século XIX era diferente. Os fotógrafos pediriam a seus fotografados que dissessem prune ou ameixa. O motivo era obter aquela expressão magra de pato. Era considerada uma maneira correta e adequada de apresentar uma fotografia. Os morangos nem são considerados um fruto, e são mais um pseudofruto, ainda identificado como infrutescência. O que acreditamos é que as pequenas coisas marrons ou brancas são sementes, mas na verdade são frutos individuais ligados à polpa. Mas como esse erro começou? Bem, a confusão teve início há centenas de anos, quando o morango foi nomeado pela primeira vez. No entanto, isso foi muito antes de os botânicos estarem por perto para ajudar a esclarecer esse erro. Os filmes de ficção científica são frequentemente inspirados na exploração espacial da vida real, mas há uma coisa que a NASA implementou após assistir a um filme de ficção. Um filme de 1929, A Mulher na Lua, introduziu uma contagem regressiva que aumentou a expectativa. A NASA achou isso útil e começou a usar em 1969. Não é apenas um momento emocionante, mas também tem um uso prático. Isso ajuda a enorme equipe por trás de cada lançamento a garantir que todos trabalhem de maneira perfeitamente sincronizada até o último segundo. Este próximo fato pode mudar seu apetite na próxima vez que você vir aquela maçã suculenta. Geralmente colhidas no verão, as maçãs brilhantes do supermercado são cobertas com cera quente, depois secas com ar quente e enviadas para armazenamento a frio. Antes de chegarem ao supermercado com aparência fresca, elas ficam armazenadas por 6 a 12 meses. Aposto que você não pode fazer isso. Tente cantarolar a boca chiusa enquanto fecha o nariz. Não saiu nenhum barulho, certo? Sem uma saída para o ar, é fisicamente impossível fazer qualquer barulho. O maior parque nacional do mundo fica na Groenlândia e cobre impressionantes 970 mil quilômetros quadrados. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Mas, embora seja gigante, existem apenas 40 residentes permanentes nesta área enorme, tornando um dos lugares mais isolados do planeta. Problemas com o mau hálito? Goma de mascar é a escolha típica. Mas outras coisas são igualmente eficazes. O pepino é uma ótima solução natural e mais eficiente. Como o chiclete, ele estimula a produção de saliva, mas o que o torna diferente de outros inibidores de odor é seu teor de água. Lavar os restos de comida indesejados também ajuda a evitar a boca seca, que causa odores. Você poderia pensar que a última letra colocada no alfabeto foi o Z, mas na verdade foi o J. Há muito tempo, em 1524, um gramático italiano queria identificar uma maneira de separar I e J. Juntos, eles eram uma vogal, e J era então usado como uma consoante que soava como Y. Isso foi até 1633, quando um livro de gramática inglesa explicou o uso adequado do J, e ele foi inserido no alfabeto da maneira que usamos hoje. O primeiro aspirador de pó foi inventado em 1901. Do tamanho de um trailer, eram necessárias 4 pessoas para operá-lo. Um motor a gasolina usado para fornecer energia requeria um cavalo para movê-lo. Eu suponho que era usado principalmente para limpar a sujeira do cavalo. Não demorou muito para que encontrassem maneiras mais fáceis de limpar a casa, e em 1910, o primeiro aspirador portátil foi inventado. Se alguém já lhe disse que você sua como um porco, não há necessidade de se ofender. Na verdade, é mais um elogio, pois os porcos não suam. Os suínos nascem sem glândulas sudoríparas, e a única maneira de se refrescar é rolando em uma poça, ou como sabemos, em um pouco de lama. Os guarda-chuvas foram inventados há cerca de 4.000 anos e só eram socialmente aceitos para o uso feminino. Seu objetivo original era manter o sol longe dos olhos e como um acessório de moda. Isso até meados do século XVIII, quando os homens foram autorizados a usá-los e foi criada a versão moderna e resistente à água que usamos hoje. E o mais importante, o primeiro guarda-chuva para cães foi inventado em 1965.
Os dentistas podem ser muito rigorosos com os doces que você come. Então, você ficaria surpreso ao saber que o algodão doce foi inventado por um dentista. John C. Wharton, dentista e confeiteiro, queria presentear seus clientes após cada visita. Talvez ele estivesse querendo é que eles voltassem mais vezes. Se, teoricamente, pudéssemos construir uma estrada para o espaço sideral e pudéssemos ajustar os efeitos da gravidade, você levaria apenas 1 hora para dirigir para o espaço a uma velocidade de 100 km por hora. Vamos fazer isso acontecer, Elon Musk. Quão pesada pode ser uma nuvem? Parece que não poderia pesar muito, pois flutua facilmente no céu, mas uma nuvem pode pesar até 450 quilos. Uma nuvem maciça consegue flutuar acima de você por o ar ser mais leve lá em cima e menos denso que o ar seco embaixo. O mesmo efeito pode ser visto ao observar o óleo flutuando na água. Você acha que boceja porque está entediado ou cansado? Bem, isso é um mito. Você boceja com mais frequência no final do dia, mas é apenas o seu corpo ajudando você a permanecer alerta. Através da inalação de ar frio e do alongamento dos músculos, o bocejo esfria o fluxo para o cérebro. Pesquisadores identificaram o tamanho do cérebro em diferentes espécies de animais com base em seus bocejos. Quanto maior o cérebro, mais longo o bocejo. Então, por quanto tempo você boceja? Jogar videogame regularmente aumenta a massa cinzenta no cérebro de todos os gamers que estão por aí. Isso ajuda a aumentar a conectividade cerebral através do controle muscular, memórias, percepção e navegação espacial. Um experimento em um centro médico de Nova York descobriu que cirurgiões que jogaram 3 horas de videogame cometeram 37% menos erros e tiveram um desempenho 27% mais rápido do que outros médicos que não jogaram. Alguma vez você já quis ser um pouco mais alto? Bem, coloque suas botas espaciais, pois o corpo humano pode crescer até 3% mais em altura no espaço. Enquanto vivemos na Terra, nossa coluna é comprimida pela gravidade. Mas em gravidade zero, a descompressão permite que os discos da coluna se expandam, fazendo com que a coluna se alongue. As vacas não têm sono REM completo enquanto estão em pé, mas podem tirar uma soneca leve. Este é um traço evolutivo que ajudou seus ancestrais a evitarem os predadores. Elas ficam em pé durante uma soneca se precisam dar uma dormidinha. Elas têm sono REM completo apenas quando deitadas, e só precisam de 4 horas de sono para se energizar totalmente para o dia seguinte. As mulheres têm mais papilas gustativas do que os homens, e 35% das mulheres são consideradas super degustadoras, enquanto apenas 15% dos homens o são. Não é de se surpreender que um número maior de mulheres prefira abacaxi na pizza. Bem, não fique bravo se você discordar. Enquanto dorme, você é incapaz de espirrar. Isso pode parecer impossível, especialmente quando você está resfriado. Mas enquanto seu corpo está descansando, os nervos que o ajudam a espirrar também estão. Enquanto você dorme, o cérebro ignora quaisquer sensações irritantes ou cócegas que normalmente desencadeariam o espirro. Nosso ano civil costumava terminar em fevereiro. Isso porque esse foi o último mês a ser adicionado ao calendário. Um ano civil durava apenas 304 dias, então havia muito espaço para mais meses. O calendário foi alterado por Júlio César em 46 a.C. para o calendário que conhecemos hoje. Anteriormente, seguia-se o calendário lunar. Júlio César identificou problemas, pois não correspondia às estações. Assim, contratou um astrônomo que criou um calendário baseado no ano solar. Se você pensa em um prisioneiro, provavelmente imagina alguém usando um macacão laranja. Isso é verdade, mas nem sempre foi assim. Originalmente, os prisioneiros nos Estados Unidos usavam uniformes com listras pretas e brancas. No início do século XX, as coisas começaram a mudar, e alterar essas cores supostamente ajudaria a remover a associação com gangues. Macacões laranjas surgiram nos anos 70. Os presos nem sempre os usam, apenas quando são transportados ou saem da prisão. Por quê? Para maior visibilidade. Vestindo uma roupa laranja, um preso não consegue fugir e sumir facilmente na multidão. Ok, mais sobre uniformes. Por exemplo, os astronautas sempre usam branco, e há uma boa razão para isso. O espaço não é o lugar mais seguro, e as temperaturas são muito extremas, desde calores escaldantes a frios congelantes. O branco é a cor que melhor reflete o calor, e é ótimo para os sistemas de resfriamento e aquecimento do traje espacial. E o último ponto, na escuridão do espaço, o branco é a cor mais visível, então essa é outra vantagem. Ok, faz sentido, mas então por que os bombeiros não usam branco para refletir o calor? Bom, quando você está cercado por chamas, a cor do uniforme não faz muita diferença.
E o problema com o branco é que ele fica coberto de cinzas e poeira, então não parece mais branco. Com preto ou marrom, não há esse problema, ou pelo menos não é tão visível. Os bombeiros também têm listras refletivas em seus uniformes para chamarem a atenção. A próxima profissão que vem à mente são os policiais. Que cor eles usam? Sim, azul escuro. Então, o primeiro departamento de polícia foi formado no início do século XIX no Reino Unido. O uniforme era azul para que fosse fácil distinguir entre policiais e soldados, que até então usavam branco e vermelho. Quando foi criado um departamento de polícia nos Estados Unidos, algumas décadas depois, eles seguiram a tradição. Curiosamente, a tonalidade do uniforme nunca mudou. Acontece que é uma cor muito prática. As manchas não ficam tão visíveis. E também é muito útil porque, à noite, um policial pode seguir suspeitos permanecendo despercebido. Os trabalhadores de saúde geralmente usam uniformes que têm um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, a equipe médica usava suas roupas normais, mesmo ao realizar uma cirurgia. Com o desenvolvimento da medicina, as pessoas começaram a notar a necessidade de um ambiente estéril. Então passaram a usar um uniforme. No começo era branco para significar limpeza, mas o problema era que algumas manchas eram muito difíceis de lavar do uniforme branco. A cor branca ficava esverdeada em pouco tempo, então fazia sentido tornar o uniforme verde e azul. Tem outro motivo também. Os cirurgiões se concentram principalmente nas cores vermelhas durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Ainda assim, é um erro pensar que todos eles usam exatamente a mesma cor. Em muitos hospitais, departamentos são codificados por cores. Quero dizer que diferentes departamentos usam uniformes de cores diferentes para que as pessoas e outros médicos possam distinguir rapidamente entre enfermeiros, cirurgiões e médicos. Isso ajuda a abordar a pessoa correta com uma solicitação específica. O detalhe mais fofo sobre as roupas dos médicos, no entanto, são provavelmente os Crocs. Por que eles adoram esse tipo de calçado? Bom, acontece que eles são os mais fáceis de limpar e esterilizar. A espuma utilizada em sua confecção pode ser lavada à mão ou na máquina, e não haverá nenhum dano ao sapato. Além disso, eles são obviamente macios, confortáveis e respiráveis, o que os torna os melhores sapatos para pessoas que passam dias em pé. Já se perguntou por que a maioria dos médicos tem uma caligrafia ruim? Não tem uma matéria específica para isso nas faculdades de medicina. A razão pela qual é tão comum é que os médicos estão sempre com pressa e escrevem o mais rápido possível. Então não há tempo para se importarem com a beleza da caligrafia. Além disso, tenha em mente que você não é a única pessoa para quem eles escrevem uma receita no dia. Os médicos precisam fazer muitos documentos, muitas vezes por cerca de 10 horas seguidas, e a maior parte do tempo estão muito cansados para se preocupar com sua letra. Na maioria dos países, os vestidos de noiva são tipicamente brancos, mas essa tradição não é tão antiga quanto você imagina. Até o século XIX, os vestidos de noiva eram de qualquer cor. Basicamente, uma noiva usava o melhor vestido que possuía. Muitas vezes, eles não eram brancos. Veja só, antigamente, sem água corrente, o branco não era uma cor muito prática. Mulheres das famílias reais normalmente se casavam usando vestidos vermelhos. Em 1840, a rainha Vitória mudou a tradição quando se casou com um vestido branco. No começo foi desaprovado porque o branco era associado ao luto, então não era uma cor muito festiva. Ainda assim, menos de uma década depois, o branco se tornou amplamente aceito e começou a ser associado à pureza e à inocência. Um pouco mais sobre casamentos. Normalmente, alianças de noivado e de casamento são usadas no dedo anelar, e a tradição remonta ao Antigo Egito, Roma e Grécia. As pessoas usavam seus anéis em tal dedo porque acreditavam que havia uma veia neste dedo em particular que levava direto ao coração. Usar um anel neste dedo simbolizava que seu coração foi tomado. Originalmente, o anel era usado na mão direita porque as pessoas acreditavam que a mão esquerda trazia má sorte. Algumas culturas mudaram para a mão esquerda com o passar do tempo. Em alguns países, as pessoas usam um anel de noivado na direita antes do casamento e mudam para a esquerda após o casamento. Mas é sempre no anelar. Hoje sabemos que não há veia que leve ao coração, mas a tradição permaneceu. Em quase todo o mundo, o rosa é considerado uma cor de menina e o azul é tradicionalmente uma cor de menino. Eu me perguntava por que era assim, então decidi pesquisar sobre o assunto. Acontece que originalmente era o contrário.
como uma cor mais forte, o rosa era associado aos meninos e o azul, como uma cor mais calma, era atribuído às meninas. Mais tarde, as cores foram reatribuídas, já que o rosa foi visto como um tom de vermelho romântico. No século XIX, o movimento feminino quase pôs fim à atribuição de cores aos gêneros. Mas depois houve a década de 1960, quando as pessoas aprenderam a descobrir o gênero do futuro bebê e começaram a organizar festas de revelação de gênero. As empresas imaginaram que poderiam ganhar dinheiro vendendo itens de gênero nas cores rosa e azul. E foi assim que eles estabeleceram a regra: o azul é para meninos e o rosa é para meninas. O sabor framboesa azul, ou mais como a framboesa comum, porque as framboesas azuis simplesmente não existem. Mas por algum motivo, o picolé com sabor de framboesa é azul. Por que é assim se a fruta em si é rosa ou vermelha? Bom, por razões práticas e para evitar confusões. Imagine que você está produzindo um pacote de picolés e atribuindo cores aos sabores. Um com sabor de maçã provavelmente será verde, um de limão será amarelo, isso é fácil. Depois tem morango, então deve ser vermelho. Além disso, cereja. Bom, vermelho novamente. Melancia, vermelho. E agora a framboesa, vermelho mais uma vez. Espere, 4 já é demais. Como as pessoas vão distinguir um do outro? Então, os picolés de framboesa ganharam a cor azul, e o sabor leva o nome da inexistente framboesa azul. Ok, agora um mistério do ovo. Por que alguns têm a casca branca e outros marrom? E o que causa a mudança? Aparentemente, a cor depende da raça da galinha. Normalmente, as galinhas brancas põem ovos brancos, e as escuras põem ovos marrons. Mas mesmo galinhas da mesma raça podem botar ovos de cores diferentes, dependendo da genética da ave em particular. Se você se pergunta se há alguma diferença entre ovos marrons e brancos, então a resposta é não. É apenas a cor da casca, nada mais. A gema também pode parecer diferente, amarela ou laranja. Sua cor depende da comida que a galinha come. Se a sua dieta tiver uma grande quantidade de pigmentos amarelo-laranja, a gema ficará mais escura. Novamente, não há diferença aqui além da cor, então não se preocupe com isso. Você acha que o seu quarto está vazio, mas há algo escondido lá dentro. Secretamente, um percevejo da cama está descansando. Inativos durante o dia, seus instintos aguçados identificam o momento em que você foi para a cama. À medida que você respira profundamente, também emite grandes quantidades de dióxido de carbono, e isso atrai o percevejo como um sino de jantar. Esse inseto não tem outro propósito a não ser contaminar a sua casa. Sem predadores e com um suprimento de alimentos incontestável em sua cama, ele leva uma vida muito tranquila. Os percevejos são incrivelmente resistentes, capazes de viver em qualquer área para a qual os seres humanos viajem, pegando carona em bagagens e indo até locais públicos como teatros, hospitais, escolas e hotéis. A duração da viagem não os incomoda, pois eles podem sobreviver por um ano inteiro sem comida. Nem tente pegá-los. Por menores que sejam, com apenas 6,35 milímetros, também são muito rápidos e facilmente encontram novos lugares para se esconder. O único método para se livrar deles é o uso de pesticidas. Mas, como prova de sua resistência, os controladores de pragas devem modificar constantemente a força da substância utilizada. Percevejos produzem suas próprias enzimas desintoxicantes que os protegem, e a cada geração se tornam ainda mais resilientes. Um estudo em 2008 comparou percevejos daquela época a uma geração de 30 anos antes. A geração mais velha precisava de apenas 0,3 nanogramas de veneno para ser extinta. No entanto, o grupo mais novo exigiu até 10.000. O mais importante é remover as ovas. O inseto fêmea as coloca todas as noites. Ao longo de sua vida de 6 meses, elas podem depositar até 500 ovas. Você anda pela cozinha e percebe algumas formigas passeando por ali. É primavera, e nessa época do ano elas preferem alimentos à base de proteínas. No final do verão, sua dieta envolverá refeições mais doces e oleosas. Essas formigas estão apenas reconhecendo o ambiente, tentando localizar uma nova fonte de alimento. Os cheiros de uma cozinha suja e de uma lixeira cheia as atraiu. Após encontrarem seu objetivo, elas marcam o caminho com um feromônio que leva ao seu ninho, informando toda a colônia sobre o buffet encontrado. O ninho da colônia pode ser tão pequeno quanto um prato de jantar com 1.000 formigas, ou tão grande quanto 2 metros, com até 100.000 habitantes. Há também alguns casos de supercolônias que combinam mais de um ninho. A maior encontrada abrange mais de 3 países: Itália, França e Espanha.
São mais de 6.000 quilômetros. Estima-se que essa supercolônia tenha milhões de ninhos, com bilhões de formigas. Então, entendendo o risco de muitas formigas entrarem em sua casa, você pode facilmente remover os rastros dessas exploradoras, misturando uma parte de vinagre e 3 partes de água em um frasco de spray. Em seguida, pulverize essa mistura no chão. O vinagre remove a trilha perfumada. O risco não é só o de compartilhar sua casa com milhares de novos residentes. Com uma fonte de alimento estável disponível, elas podem fazer um ninho dentro de paredes e pisos, enfraquecendo o alicerce da casa, tornando ainda mais difícil remover as formigas. Outra praga que gosta de iguarias mais doces dentro da lixeira é a barata. As baratas só podem sobreviver uma semana sem água, então você as encontrará em áreas úmidas, principalmente em porões. Mas elas são capazes de viver até um mês sem comida, comendo aos poucos para evitar o risco de serem pegas em flagrante. Elas ganharam esses traços evolutivos há mais de 280 milhões de anos. Claramente são um incômodo há muito tempo. Você vê uma na sua cozinha e ela foge rapidamente, correndo a até 5 km por hora. Você a persegue até o porão e ela se esconde em algum lugar nas rachaduras da parede. Aqui, a mãe barata colocará até 50 ovos. Quando eles eclodirem, as baratas jovens que dali saírem são impossíveis de encontrar, pois são do tamanho de uma partícula de poeira. Com apenas 36 dias, elas se tornam adultas, por isso você precisa se livrar delas o mais rápido possível. As baratas são também resilientes e resistem aos pesticidas. É mais fácil se livrar delas completamente mantendo a cozinha limpa e usando produtos à base de frutas cítricas. Embora cheirem muito bem, as baratas não os suportam. Mas se você já tem uma infestação na sua casa, corte algumas cebolas e polvilhas com bicarbonato de sódio. À medida que as baratas se alimentam da cebola, elas também ingerem o bicarbonato sem saber. Ela reage com o líquido do estômago delas e se expande, fazendo com que elas estourem. Você está abrindo uma caixa e fica surpreso ao ver algumas traças lá dentro. É um lugar popular para elas, proporcionando abrigo e uma maneira confortável de viajar. Papel, papelão e tecido têm alto teor de amido e açúcar, fornecendo-lhes uma fonte de alimento infinita. Elas se escondem facilmente e podem ficar dormentes por longos períodos. Então pode até parecer que não existem traças na sua casa, mas só parece. Elas são inofensivas para os seres humanos, mas podem danificar roupas e contaminar alimentos. Você vai querer se livrar delas, pois elas põem até 3 ovos por dia e podem viver por 8 anos. E à medida que seus números crescem, os insetos predadores chegam. As centopeias são atraídas para casas com traças. Como a centopeia segue rapidamente a migração das traças, ela também prefere o mesmo ambiente úmido do seu porão. As centopeias são propensas à desidratação, em parte devido à sua impressionante velocidade de 0,3 metros por segundo. Mas como ficam sem traças para comer, elas se recusam a sair. Há um lado positivo nisso, pois as centopeias removem outras pragas irritantes, incluindo baratas, mariposas, aranhas perigosas e até percevejos. Ao mesmo tempo que tenta ser o mais respeitosa possível em sua casa, a centopeia cuida de seus 15 pares de pernas após cada refeição. Mas se você achar a aparência dela assustadora demais, remover o banquete proporcionado por outras pragas fará a centopeia seguir em frente. O tomilho é um forte repelente natural tanto para ela quanto para suas presas. Plantá-lo em sua casa fornecerá um campo de força invisível. Beliscar levemente as folhas liberará a química do tomilho. Embora os insetos em sua casa sejam pragas em sua maioria, alguns podem realmente ser úteis. Se você estiver na Austrália, é comum encontrar uma aranha caçadora dentro de casa. Elas são bem grandes e podem parecer assustadoras, mas estão ali para ajudar. Confie em mim. Elas são capazes de viver por 2 anos e meio. Algumas pessoas até as consideram um animal de estimação. Elas dormem pacificamente durante o dia, no alto da sua parede, e ficam à vista, informando que estão lá para te ajudar, mas fora de alcance, não causando danos. Quando você vai dormir, as aranhas pagam a parte delas do aluguel e começam a trabalhar removendo todos os insetos irritantes da sua casa. À medida que a caçadora se move em direção ao porão, ela rastreia lentamente suas presas desavisadas, escondidas nas sombras. A caçadora decidiu que no menu de hoje está a barata, uma de suas favoritas. A barata acorda assim que está com o caminho liberado, sabendo que você foi para a cama. Em seguida, ela se inclina para as escadas cheia de confiança, na esperança de encontrar um pouco daquele suco de lixo delicioso. Mas ao longo do caminho, a caçadora a espera.
É uma emboscada. A barata entra direto nela e a caçadora sai de seu esconderijo. A barata está assustada e tenta fugir, mas a caçadora é uma das aranhas mais rápidas do mundo e em poucos momentos mostra o significado por trás do seu nome. A caçadora é incrivelmente passiva com as pessoas e adora estar em sua casa. Se você tentar removê-la, ela fugirá e se esconderá. Ela só é agressiva se você a encurralar. Tudo o que as aranhas caçadoras querem é fazer parte da sua família e ser exterminadoras de insetos gratuitamente. Se você é azarado e não tem uma dessas na sua casa, pode querer pegar uma na natureza. Mas antes de fazer isso, tenha em mente que existem 100 espécies diferentes dessa aranha na Austrália. Elas variam em tamanho e comportamento, e algumas são um pouco mais sociais do que outras. A caçadora social prefere viver em comunidades de até 150 aranhas. É uma família bem grandinha caçando junta e compartilhando comida. Portanto, tenha cuidado ao escolher qual você vai levar para sua casa. As maçãs que você costuma pegar no supermercado parecem estar novinhas, mas pode ter até 1 ano que foram colhidas. Sua conservação depende de como elas foram armazenadas. Primeiro, elas são cobertas por cera. Depois, a cera é seca com ar quente. E por fim, as maçãs são guardadas em local frio. Os bichos preguiça prendem a respiração com muito mais maestria que os golfinhos. Essas criaturinhas lentas conseguem desacelerar sua frequência cardíaca e prender a respiração por até 40 minutos. Se assistissem a uma série de tirar o fôlego, respirariam literalmente uma vez a cada episódio. Se você observar uma foto antiga, verá que as pessoas não tinham aqueles sorrisões bonitos que vemos nas fotos de hoje. É que os fotógrafos preferiam que as pessoas ficassem sérias, então pediam a elas que dissessem qualquer palavra que as fizesse ficar com os lábios cerrados. Nada de X. A Terra não é o único planeta que tem água. Cientistas da NASA acreditam que uma das luas de Júpiter, a Europa, tem um oceano com o dobro da quantidade de água que temos aqui. Essa água está escondida sob uma grossa camada de gelo. Até Marte tem um pouco de água líquida. As cigarras estão entre os maiores insetos voadores que existem na natureza. A maioria das espécies não é tão impressionante, pois só mede de 2 a 5 centímetros. Só. Mas a maioria delas tem um corpo cujo comprimento é de aproximadamente 7 centímetros. Para se ter uma ideia, a envergadura de asas dela tem 20 centímetros. É um inseto muito grande. Nem todas as cabras comem mato ou grama. Algumas preferem subir em árvores para comer algo diferente. São as cabras marroquinas, animais especiais que habitam o norte da África. O fato é que elas se sentem mais atraídas pelos frutos da árvore de argã do que pelo mato comum. E dá para entender. Os frutos do argã parecem maçãs douradas. Essas cabras são bastante ágeis, então sobem facilmente nas árvores para comer essas frutas suculentas, e raramente precisam de ajuda para descer. Existe uma criatura que pode, tecnicamente, viver para sempre. Há uma espécie de água-viva conhecida como Turritopise dormil, ou seja lá como for que se pronuncia este nome aqui. Bem, essas criaturas têm o superpoder de renascer. Então, sempre que sofrem algum tipo de dano físico ou algo assim, essas águas-vivas voltam para o estágio de filhotes para crescerem novamente. Agora vamos testar seus conhecimentos. Há mais árvores na Terra ou estrelas na Via Láctea? Se a sua resposta for estrelas, sinto muito, mas se enganou. De acordo com as estimativas de cientistas, há cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e mais ou menos 3 trilhões de árvores na Terra. Isso é impressionante. Plutão ainda não completou uma órbita inteira desde que foi descoberto. E olha que isso aconteceu em 1930, hein? É que o planeta leva cerca de 248 anos para concluir uma órbita ao redor do Sol. Por falar nisso, Mercúrio é o mais veloz. Ele leva apenas 88 dias para completar sua órbita. Plutão, por sua vez, só completará sua órbita no ano 2178. Desculpe, amigão, mas não poderia esperar. Mais uma curiosidade legal sobre planetas. O planeta anão Haumea tem um formato muito peculiar. Ele parece uma batata. Seu tamanho é o mesmo de Plutão, e ele tem anéis parecidos com os de Saturno. Se algum dia quiser localizá-lo, saiba que ele fica além da órbita de Netuno. Os nachos não são uma comida antiga do México. Eles foram inventados menos de 100 anos atrás. Dizem que Ignacio Anaya, cujo apelido era Nacho, criou este prato nos anos de 1940. Existe uma história legal por trás dessa invenção.
Uma cliente estava com muita fome e perguntou se Inácio poderia trazer algo diferente para ela e suas amigas naquele dia. Ele viu o quão famintas as moças estavam e resolveu preparar algo rápido para elas. Ele precisou improvisar com os ingredientes que tinha ali na hora, então colocou algumas tortilhas no prato, pôs queijo ralado em cima e aqueceu tudo de cima para baixo. Para tornar o prato mais saboroso, jogou um pouco de pimenta jalapeño. Mami Fina, a cliente, perguntou qual era o nome daquele lanche diferentão. Inácio não pensou muito e disse logo que era um especial do Nacho. As laranjas não são necessariamente alaranjadas. Se crescerem em regiões subtropicais, o clima não será frio o suficiente para quebrar a clorofila, então a casca da fruta ficará amarela ou esverdeada. Essas laranjas geralmente são tratadas com gás etileno para ficar alaranjadas. Que coisa, não? Ok, aqui está uma charada para você. O que a pasta de amendoim e o anel de noivado têm em comum? Os dois contêm diamantes. Cientistas aprenderam a transformar pasta de amendoim em diamantes. Eles extraíram o oxigênio do dióxido de carbono. Depois pegaram o carbono e o colocaram sob uma pressão intensa. No fim do processo, obtiveram diamantes. Em questão de segundos, eu acho. O baiacu, também conhecido como peixe-balão, é famoso por duas coisas. Por ser desajeitado e por se encher até ficar igual a uma bola. Isso o ajuda a sobreviver no meio selvagem. Esses peixes não são comestíveis quando estão inchados. Na verdade, eles não são comestíveis nem quando estão sem ar. Seu veneno é mais de 1000 vezes mais tóxico do que o cianeto. Não conte com antídotos, eles simplesmente não existem. Pelo menos não ainda. Não são apenas as pessoas que podem se tornar cavaleiros, os pinguins também. Existe um vivendo em Edimburgo, que recebeu o título de cavaleiro em 2008. Este é o Nils Olav III, mascote e coronel, chefe na Guarda Real da Noruega. Quanto você calça? Aposto que bem menos que a Estátua da Liberdade. Nenhuma estátua precisa de calçados, mas se a Estátua da Liberdade resolvesse calçar um par de tênis, precisaria procurar o tamanho 879. E não é surpresa para ninguém, já que ela tem 46 metros de altura. Esses são os músculos que fazem a gente se arrepiar. Essas coisinhas com formato de ventilador são chamadas de arrector piliul, e nós as temos na base de cada folículo. Sempre que está frio, elas se contraem, fazendo nossos pelos se eriçarem, criando o arrepio. Você pode pensar que não é um atleta, mas se já passou suas roupas em locais super desconfortáveis, você é. Eu explico. É que a passagem radical de roupas é um esporte no qual as pessoas levam tábuas de passar para locais totalmente inesperados, como florestas, canoas ou montanhas, e passam as roupas lá. Tem gente que faz isso até em cima de estátuas de bronze ou debaixo d'água. E sim, existem até campeões oficiais. Seria bem melhor usar essa energia para normalizar as roupas amarrotadas, né? As batalhas de rap não surgiram recentemente. Na Inglaterra medieval existia uma coisa chamada flyting, que era muito parecida com as batalhas de rap contemporâneas. Isso era bastante popular nos séculos XV e XVI, quando dois oponentes zombavam um do outro em uma batalha improvisada. O mapa da língua diz que cada parte desse músculo sente um sabor diferente, mas não é assim não. Existem papilas gustativas que sentem certos sabores mais do que outros, mas não significa que uma região detecta o sabor doce melhor que as outras. Estudos mostraram que todas as partes da boca têm papilas gustativas sensíveis a todos os sabores. Os camaleões não mudam de cor para se camuflar no ambiente. Isso provavelmente seria uma coisa bastante cansativa. Na verdade, outras coisas, como o estado de humor, temperatura ou a quantidade de luz que recebem, é que afetam a cor. Quando os camaleões relaxam e esticam suas células, cristais que ficam dentro delas são afetados pela luz. Esses répteis usam os cristais para se comunicar uns com os outros. Então, por exemplo, cores mais escuras mostram que eles não estão em um bom dia, que provavelmente estão irritados com alguma coisa. Cuidado com camaleões irritados. Os perus conseguem corar assim como as pessoas. Funciona da mesma forma, eles coram quando estão nervosos, empolgados ou quando se sentem mal. Dá pra ver a pele de seus pescoços e cabeças ficar vermelha. Os gambás não dormem pendurados em suas caudas como se vê em muitos desenhos e algumas fotos. Suas caudas são fortes, então esses animais conseguem se agarrar em galhos e sustentar seu peso corporal, mas só por períodos curtos. Os adultos são pesados demais para ficar nessa posição por muito tempo, então não conseguiriam descansar se isso fosse verdade.
É praticamente impossível passar a noite assim. Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando. Sua garganta está irritada. Você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama Gimpy Gimpy e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente. Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da Gimpy Gimpy é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de um ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar, pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso. Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo, e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Gimpy Gimpy oferece um sério risco a madeireiras e turistas. Você pode encostar a mão nela sem querer, e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de Gimpy Gimpy a de 30 vespas ao mesmo tempo. E você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante 2 anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calce luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em encostas, perto de riachos. A Gimpy Gimpy é uma das 6 espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí a dor aumenta e a pele fica avermelhada. A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes, e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma Gimpy Gimpy, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas.
são os besouros noturnos. Eles podem devorar a Gimpy o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada. Para esses insetos, essa é uma planta comum. A diferença é que ninguém os incomoda enquanto eles mordiscam as folhas. Pois é, todos os animais que vivem ali perto sabem que é melhor manter distância dali. Mas existe um mamífero que não se deixa intimidar por essa espécie venenosa. É o pademelon de patas vermelhas. Ele parece um canguru pequeno e adora comer folhas da Gimpy. Cientistas ainda não sabem o que protege esse animal dos pelos tóxicos. Sabemos quase todos os locais onde essa planta cresce. As pessoas enchem eles de placas. Então, se você vir uma, fique longe dali. Essa é mesmo uma planta terrível. Mas que tal uma que pode dominar o mundo e destruir todas as plantações? Ela não precisa de condições favoráveis para crescer e pode sobreviver a chuvas, a locais áridos sob um sol escaldante e a temperaturas altas e baixas. Ela se chama hogweed gigante. Se a semente dela cair em uma plantação de legumes ou em um campo de trigo, assim que a planta nascer, irá acabar com todos os seus competidores em poucas semanas. O vento pode bater em uma hogweed gigante e levar suas sementes para locais mais distantes. Ela é capaz de piorar os ecossistemas ao redor do mundo e cresce mais rápido do que as pessoas conseguem destruí-la. Se você espalhar besouros parasitas no território da hogweed gigante, ela nem vai ligar, porque se multiplica muito rápido e vive mais do que muitas outras espécies. E pode atingir o tamanho de uma casa de um andar, e suas raízes são grandes, atingindo as profundezas do solo. Também é perigoso encostar nela. Sua pele pode ficar avermelhada e não vai ser nada legal. Pode apostar. É por isso que é tão difícil acabar com essa planta. O veneno dela destrói qualquer outro vegetal ou flor que esteja por perto. Cientistas ainda não conseguiram criar um antídoto poderoso para combater esse monstro verde do qual nenhum inseto se alimenta. Por isso, a hogweed gigante é uma das plantas mais perigosas do mundo. Ela simplesmente não possui inimigos na natureza. Mas cientistas acreditam que a evolução criará alguma criatura capaz de destruí-la. Pode ser um inseto pequeno ou alguma bactéria parasita. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam acabar com essa fera por conta própria. Milhões são gastos tentando combatê-la, mas nem sempre dá certo. Você pode queimar um campo inteiro, mas se uma sementinha ficar, vai crescer rapidinho na terra chamuscada. Você acabou de conhecer algumas das plantas mais perigosas do mundo. Mas e as árvores? A mancenilheira cresce na Flórida, nos Estados Unidos. Seu tronco secreta uma seiva tóxica que faz mal à pele. Mas tudo pode ficar muito pior quando chove. Quando a água cai sobre o tronco, se mistura com veneno. Então essas gotículas envenenadas podem quicar na árvore e cair sobre a pele. As folhas e frutos também possuem essa toxina. Então jamais se abrigue debaixo dela quando o tempo estiver ruim. Cogumelos, arbustos e flores não crescem perto da mancenilheira. Animais nunca se aproximam dela. Pássaros nunca pousam em seus galhos. Ela é resistente à água e a altas temperaturas. Nunca tente queimá-la. A fumaça liberada durante a combustão é tóxica e perigosa para os olhos. Geralmente, os moradores locais marcam essas árvores com círculos vermelhos. As pessoas têm as ideias mais malucas, né? Tipo bala no palito? Como chegamos nisso e por quê? E o nome pirulito? Vamos ver um pouco da história e fatos sobre esse doce popular. Ok, para começar, ele não era chamado de pirulito. Chegaremos ao nome um pouco mais tarde, mas os primeiros doces desse tipo provavelmente foram inventados por pessoas que andavam pela Terra há milhares de anos enquanto ainda viviam em cavernas. Sabemos que elas gostavam de mel e usavam uma varinha para colhê-lo das colmeias. Lembre, isso era quando os humanos tinham bem poucos recursos quando se tratava de comida ou qualquer outra coisa. Então, como não queriam desperdiçar nada, provavelmente acabavam lambendo a haste para garantir que comeriam cada gota do néctar. Os antigos egípcios também tinham um pirulito próprio. Eles pegavam várias frutas e nozes e as cobriam com mel. Claro, isso melhorava o sabor dos alimentos, mas também ajudava a preservá-lo por mais tempo. Como tem uma concentração bem alta de açúcar, o mel tira a água de quaisquer células nocivas que possam danificar o alimento e o fazem estragar mais rapidamente. Para evitar de ficar com os dedos pegajosos de mel, eles também usavam um palito para comer essas guloseimas. Vamos avançar para os anos 1600, quando o açúcar se tornou muito mais disponível para o público em geral.
Sabemos agora que os ingleses adoravam doces cozidos com açúcar e os colocavam em palitos, tornando-os mais fáceis de apreciar. Provavelmente foi nessa época que foi inventado o termo lollipop, que é o nome em inglês para pirulito. Os linguistas acreditam que basicamente pode se traduzir como tapa de língua. Por quê? Bem, eles costumavam usar a palavra lolly para a língua no norte da Inglaterra, e pop significa tapa. A linha do tempo do pirulito agora nos leva a 1912, quando um homem chamado Samuel Bourne inventou um dispositivo que inseria palitos em doces. A criação se tornou tão popular que Samuel recebeu a chave da cidade de São Francisco em 1916. No entanto, foi um homem chamado George Smith, dono de uma empresa de confeitaria que, em 1908, levou o crédito por inventar a versão do pirulito que conhecemos e amamos até hoje. Ele até registrou o nome em 1931 e afirmou que se inspirou em um famoso cavalo de corrida chamado Lollipop. Como você provavelmente já deve ter percebido, ainda há alguma competição em relação a esse nome. Mas o que sabemos com certeza é que o pirulito se tornou cada vez mais popular e permaneceu assim desde então. Quer dizer, algumas empresas modernas são capazes de produzir até 3 milhões de unidades dele por dia, e os números estão crescendo continuamente. O maior pirulito já feito foi em 2012, quando um fabricante californiano fez um incrível com sabor de chocolate, com mais de 3.175 quilos e quase 1,5 metro de altura. Se levarmos em consideração também o palito, essa enorme guloseima tinha quase 3,5 metros de altura. Uma das marcas mais famosas do mundo é a Chupa Chups. Você sabia que o logotipo tem um nome muito famoso por trás? Ninguém menos que o próprio Salvador Dalí, o famoso artista surrealista. A empresa o contatou em 1969 para desenhar o logo, e ele apresentou o design diferenciado que conhecemos e amamos, que tem o nome Chupa Chups incorporado em uma forma de margarida com cores vivas. O renomado artista também teve a ideia de que o logo deveria ser colocado em cima e não na lateral. Por quê? Para que você possa sempre vê-lo perfeitamente, sem nenhum dos vincos que são frequentemente associados às embalagens de doces. Inteligente, né? E mais, essa marca também está associada a doces que apreciamos nos lugares mais inusitados. A história diz que o Chupa Chups foi o primeiro pirulito a ser comido no espaço. Isso foi em 1995, quando um astronauta levou um para a estação espacial, tornando-o oficialmente o primeiro pirulito a ser consumido em um ambiente de gravidade zero. Será que o sabor fica diferente? Há um Chupa Chups no fundo do mar também, mas não é exatamente o que você pensa. Não é a coisa mais fácil do mundo degustar um debaixo d'água, certo? Mas enquanto avançava em uma expedição para o Mar de Weddell, no Oceano Antártico, em 2000, um grupo de cientistas esbarrou em uma esponja marinha de aparência estranha. Ela apresentava uma cabeça redonda que era surpreendentemente parecida com um pirulito. Obviamente, o animal recebeu um nome apropriado, cuja versão abreviada era S. Chupa Chups. Se você procurar fotos dessa criatura, ela parece um pirulito subaquático espalhado no fundo do mar. Enquanto estamos no assunto da forma, você já se perguntou por que os palitos de pirulito têm aquele buraquinho quadrado no design de plástico? Na verdade, isso tem a ver com o processo de fabricação. Quando produzido, o doce é colocado derretido no palito. Isso garante que ele fique bem preso. Outro motivo é mais um recurso de segurança, para que o palito não se torne um risco de asfixia se for engolido por acidente. Uma vez que permite a passagem do ar, ainda há algum espaço para respirar, caso fique preso em algum lugar. Que azar! Atualmente, a empresa Tootsie Roll se tornou a maior fabricante de pirulitos, produzindo mais de 16 milhões deles diariamente. Quanto ao Dum Dum, ele recebeu esse nome do seu inventor que queria um nome fácil de pronunciar e de ser lembrado pela geração mais jovem, principal público consumidor do produto. Que tal o sabor misterioso do Dum Dum? Ele é realmente tão misterioso? Não, trata-se de fato de uma receita bastante simples. Quando o lote de um sabor está acabando e o próximo está começando, então o gosto sai de combinações aleatórias entre dois diferentes, sejam quais forem. Mas o que o famoso escritor Charles Dickens tem a ver com o pirulito? Bem, acontece que no mundo moderno, esse nome apareceu pela primeira vez em um de seus romances. Isso foi em 1800. Os pirulitos não são apenas diversão e jogos. Alguns são usados até para curar pessoas. Eles são especialmente úteis para os jovens que acham difícil lidar com as versões tradicionais, mas alguns são estritamente para adultos. Se você é um grande fã da guloseima, pode querer se preparar para uma boa celebração no dia 20 de julho de cada ano. É quando é comemorado o Dia Nacional do Pirulito nos Estados Unidos.
É comum as pessoas darem pirulitos umas às outras nessa data. Algumas lojas também lançam linhas exclusivas para a ocasião e expõem seus melhores produtos. Há ainda alguns recordes mundiais legais, como a mais longa cadeia de pessoas lambendo pirulitos, que contou com impressionantes 12.831 indivíduos. O evento foi organizado em Valladolid, na Espanha, em setembro de 2008. E para quem procura algo mais sofisticado, você deve saber que o pirulito mais caro do mundo custa a incrível fortuna de mais de $10.000. Não é um único em si, mas uma cadeira feita com 27 quilos de açúcar de confeiteiro. Não temos ideia de quantos pirulitos o mundo consome a cada dia no total. No entanto, sabemos quais países incluem os maiores fãs: Alemanha, Irlanda, Suíça, Áustria e Reino Unido. E ele não é chamado apenas de pirulito. Existem diferentes nomes para o doce, dependendo do local. O sabor mais comum frequentemente associado a ele é o de algodão doce. Isso provavelmente porque é muito mais fácil de comer do que o algodão doce de verdade, e você ainda pode apreciar o sabor. Para mim, porém, nada supera o de cereja. E você? Conte pra gente qual é o seu sabor favorito nos comentários abaixo. Você está na África, terra de uma vida selvagem única, berço de uma grande variedade de culturas e línguas, e acima de tudo, local do maior deserto quente do mundo, o Saara. É de dia e você está louco por uma sombra e água fresca. Afinal, está andando há dias, tentando encontrar um daqueles oásis que parecem preciosos. E sente que está perto, mas o horizonte continua esticando e esticando. Sua mente está cansada e seu corpo está sentindo todo o calor. É como se tivesse comido um prato cheio de pimenta, pelo tanto que está suando. E quando digo quente, pense em quase 38 graus. Não é de admirar que isso esteja acontecendo, afinal você se encontra no maior deserto quente do mundo. Eu digo deserto quente, pois as maiores paisagens desérticas são, na verdade, as frias, localizadas na Antártida e no Ártico. O deserto congelado da Antártida gelada tem mais ou menos o tamanho de 1 milhão de vezes o Aeroporto Internacional de Los Angeles. O deserto do Ártico é um pouco menor que isso. Agora, caso você não saiba, o do Saara está situado no norte da África, estendendo-se desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Ele ocupa uma área grande o suficiente para colocar cerca de 100 mil parques temáticos da Disney World lado a lado. Segundo os cientistas, as fronteiras dele estão se expandindo. Os desertos geralmente se formam nos subtrópicos, por causa do que é chamado de célula de Hadley. O ar sobe no Equador e desce para os subtrópicos. Essa circulação de ar tem um efeito de secagem que ajuda na formação de paisagens desérticas. Desde a década de 1920, considera-se que o Saara cresceu mais de 10%. Como isso está acontecendo? Bem, vamos começar do início. Você provavelmente conhece o Saara como um dos locais mais inóspitos da Terra hoje. Apenas para conhecimento, para um lugar ser considerado um deserto, tem que receber menos de 10 centímetros de chuva por ano. Devido ao índice de precipitação muito pequeno, trata-se geralmente de uma região seca e árida. Há pouca umidade no ar e as temperaturas diurnas podem chegar a 54 graus. Normalmente não há tanta vida animal e vegetal por causa da falta de água. Mas no caso do Saara, nem sempre foi assim. Pode ser difícil imaginar o norte da África sem as toneladas de areia de hoje. Mas cerca de 20 mil anos atrás, ele era na verdade um grande oásis. Descobertas recentes mostram evidências claras do que os cientistas agora chamam de Saara Verde. Em meados de 1800, um explorador alemão cruzando a região encontrou algumas pinturas e gravuras que artistas nômades haviam deixado para trás. O que ele viu não se parecia em nada com o que conhecemos na atualidade. Em vez de uma paisagem árida apenas com camelos e vegetação desértica, as imagens rupestres retratavam animais da selva, como girafas e hipopótamos. Havia até gado e animais de pastoreio, como bois e ovelhas, algo que parece impossível para o Saara atual. Os artistas geralmente desenham o que vem ao seu redor, então essa descoberta realmente intrigou o explorador alemão. Os desenhos eram tão detalhados que os autores devem ter tido contato próximo com aqueles animais. Você pode encontrar estas artes rupestres espalhadas na parte norte do continente africano, do Saara Ocidental à Arábia Saudita. Os geólogos logo se interessaram e encontraram as primeiras pistas do que isso poderia significar. Eles conseguiram confirmar que, de fato, o norte da África já foi muito mais úmido, e encontraram evidências de sedimentos de águas profundas nas proximidades da costa da Mauritânia.
Amostras de areia e lama subaquáticas, também conhecidas como o aporte de poeira do Saara, mostraram que, de fato, um Saara verde era possível. Quanto mais poeira é soprada do deserto para o fundo do oceano, mais seco é o clima na região. As amostras de sedimentos mostram que saía muito menos areia, apenas metade, do norte da África durante o período úmido, que tem a ver com os ciclos naturais da Terra. Normalmente, nosso planeta gira a uma inclinação de 23,5 graus, mas esse ângulo não é constante e muda com o tempo. A inclinação terrestre é responsável pela quantidade de luz solar que cada hemisfério recebe. Isso afeta várias funções do ecossistema no planeta. Durante a época do Saara Verde, a Terra recebia entre 4% e 8% mais luz solar do que hoje. Então, quando o planeta se inclinou há cerca de 20 mil anos, o hemisfério norte recebeu mais luz solar direta, o que afetou os níveis de umidade da região. À medida que esse hemisfério ficou mais quente, a atividade das monções foi afetada, mais especificamente a da África Ocidental. As monções são sistemas de vento que afetam o índice pluviométrico e os níveis de umidade de uma região. Como uma parte do globo fica mais quente, isso permite que mais ar suba e combina com o vento para atrair a umidade para a atmosfera. Aos poucos, o norte da África também se tornou mais úmido, assim como o Saara, que tinha corpos d'água reais na região. À medida que a vegetação crescia, as plantas retinham a umidade melhor do que somente a areia pura. Há evidências de bacias naturais em todo o Saara e lagos tão grandes que poderiam abrigar todos os grandes lagos dos Estados Unidos. Arqueólogos descobriram evidências de sociedades prósperas no que agora são regiões áridas. Parece que as culturas antigas foram capazes de tirar o máximo proveito do período úmido africano. Segundo os pesquisadores, a população humana atingiu o pico no Saara há cerca de 9 mil anos atrás. Há vestígios de lareiras, ferramentas de caça, anzóis e até montes de espinhas de peixe. Os registros mostram que houve mais de 230 períodos verdes ao longo de 8 milhões de anos. A radiação solar está sempre mudando devido aos ciclos orbitais naturais. É por isso que a Terra certamente verá outro momento do Saara Verde. Pode ser daqui a milhares de anos, mas vai acontecer. Da mesma forma que o Saara fica verde, seca novamente. Basta uma inclinação axial significativa e alguns anos de reajuste. No entanto, outro fenômeno está chamando a atenção dos cientistas agora. Estudos recentes da National Science Foundation da Universidade de Maryland mostram que o Saara se expandiu 10% nos últimos 90 anos. Esse fenômeno também é chamado de desertificação, que significa literalmente terra fértil se transformando em um deserto. O do Saara avança agora para a região semiárida do Sahel. Em 1950, essa região abrigava 31 milhões de pessoas. Hoje, essa população é superior a 100 milhões de pessoas. Esse rápido crescimento populacional contribuiu em grande parte para a expansão do Saara. Os agricultores que antes eram nômades começaram a fixar moradia. O uso da terra ficou mais intenso, intensificando o enfraquecimento do solo. A demanda por alimentos causou uma supercultura da terra, então ela está ficando ainda mais seca agora. O estudo também mostra que os ciclos climáticos naturais podem afetar as chuvas no Saara e no Sahel. Os cientistas afirmam que todos os desertos oscilam, não apenas o do Saara. A fronteira de um deles pode se expandir no inverno seco e retrair durante o verão mais úmido. Ao sul do Saara fica a Bacia do Chade, um corpo de água natural que agora serve como um indicador da expansão dele. Ela está localizada na região onde o Saara avança para o sul. Samant Nigan, especialista atmosférico e oceânico da Universidade de Maryland, explica que as chuvas diminuíram bastante em toda a região. Assim, há menos água em toda a bacia, e até o Lago Chade está secando. Da mesma forma que o Saara, o deserto do Atacama, no Chile, considerado o mais seco do mundo, também está em expansão. Ele fica localizado ao norte da cidade de Santiago, e sua fronteira sul está se expandindo em direção à capital chilena. Como o clima está cada vez mais seco ali, Santiago corre o risco de se transformar em uma região árida ou semiárida. Os vales outrora férteis dos rios locais Choapa e Limari, que viveram da agricultura e pecuária por muitas gerações, estão perdendo suas receitas à medida que as terras chilenas estão se transformando em um deserto. Desde 2010, Santiago recebe apenas 1/3 de sua precipitação média. Fora da cidade, os agricultores estão cavando buracos em busca do ouro azul ou simplesmente água. A situação aqui é muito semelhante à de Sahel. Então me diga,
Você ficou tão surpreso quanto eu ao descobrir o que está acontecendo na região do Saara? Fique à vontade para compartilhar conosco nos comentários abaixo. Todo mundo adora um ponto turístico. O Coliseu, a antiga cidade de Machu Picchu, as pirâmides de Gizé. Mas você já se perguntou como era a aparência deles logo após terem sido construídos? Ou mesmo no tamanho em que eles estavam cobertos de plantas e esquecidos pela humanidade? Aperte o cinto, porque estamos indo em uma aventura de viagem no tempo para os principais sítios arqueológicos do mundo. Nossa viagem começa na América do Sul, nas profundezas das montanhas peruanas. Confira a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu é um monumento à engenhosidade e ao poder da civilização Inca. No seu auge, a civilização Inca se estendia por 4.000 quilômetros ao longo da costa da América do Sul, desde o atual Equador até o Chile. E Machu Picchu estava localizada no coração e no centro de tudo isso. O local histórico foi construído a cerca de 2.100 metros acima do nível do mar, mais ou menos por volta de 1450 a.C. A cidade fechada consistia em cerca de 150 edifícios feitos de pedra. Os Incas conseguiram construir templos, casas e até mesmo um complexo sistema de aquedutos para irrigar toda a cidade. E sim, eles fizeram tudo isso sem a ajuda de rodas ou qualquer instrumento feito de ferro. O modelo de habitação é um pouco semelhante às casas de pedra que vemos hoje em dia, com a diferença de que os Incas não usaram cimento para colar os blocos de pedra. No entanto, eles se encaixam perfeitamente um em cima do outro. Além disso, os Incas devem ter desenvolvido uma tecnologia anti-terremoto rudimentar, mas eficaz, já que no caso de um terremoto, as rochas tremeriam sem sair do lugar. Se Machu Picchu fosse construída hoje, a obra custaria mais de 70 milhões de dólares. A função do local ainda é um mistério para muitos historiadores. Teorias sugerem que poderia ter sido construído como um local para cerimônias, uma base de segurança para o povo Inca ou até mesmo um retiro para a realeza. O que sabemos de fato é que no século XVI, 100 anos após a construção de Machu Picchu, sua população a abandonou e raízes de árvores tomaram conta da maior parte do local e o mantiveram escondido da humanidade por mais de 4 séculos. Foi apenas no século XX que o mundo foi reintroduzido a Machu Picchu, quando um fazendeiro peruano, Melchor Arteaga, levou o professor da Universidade de Yale, Hiram Bingham III, para visitar o local. Desde então, Bingham e muitos outros exploradores dedicaram suas vidas e pesquisas ao estudo da maravilha arqueológica de Machu Picchu. Agora, vamos à próxima parada do nosso veículo de viagem no tempo, a cidade de Pompeia, na Itália. Pompeia fez parte do nosso imaginário coletivo por muitos anos. A erupção do vulcão do Monte Vesúvio em 79 d.C. e a consequente destruição de uma cidade inteira é algo que espero que não aconteça novamente. Mas aposto que você está se perguntando como era Pompeia no seu último dia. Demorou 18 horas para que as ruas, mercados, casas e fóruns de lá fossem enterrados sob milhões de toneladas de cinzas vulcânicas. Graças a alguns cientistas inteligentes, descobrimos que a lava e as cinzas que cobriam Pompeia em seu derradeiro dia realmente ajudaram a congelar a cidade no tempo. Diferentemente do gelo, a nuvem de cinzas não preservou a cidade intacta, mas à medida que os itens se desintegraram ao longo de 2.000 anos, deixaram vazios sob a terra. Os arqueólogos descobriram que, se preenchessem esses vazios com gesso, a forma da cidade enterrada logo se revelaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro, não era nada como a movimentada cidade de 12.000 habitantes que existia muitos anos antes da fatídica erupção. Pompeia era um município vibrante e rico. As ruínas do local revelaram que muitas de suas áreas ostentavam casas impressionantes, algumas com varandas, o que era um sinal de grande riqueza na época. E acredite ou não, até mesmo algumas obras de arte sobreviveram à erupção. Os arqueólogos encontraram afrescos e murais com criaturas mitológicas bem preservados, todos indicando que membros da alta sociedade viviam lá. Ruínas mostram que a cidade até tinha banhos termais feitos com materiais luxuosos. E aparentemente o povo de Pompeia tinha dentes incríveis. Sim, os arqueólogos conseguiram analisar até mesmo esse pequeno nível de detalhe a partir dos moldes de gesso que recuperaram do subsolo. Ainda no território italiano, encontramos uma das maiores atrações turísticas do mundo, o Coliseu de Roma. Foi construído como um anfiteatro durante o reinado do imperador Vespasiano, por volta de 70 d.C. Foi apenas em 80 d.C. que o filho de Vespasiano, o imperador Tito, inaugurou o Coliseu. O monumento era algo incrível.
Com paredes de 48 metros de altura, mais de 80 entradas e capacidade para acomodar 87 mil pessoas. Todas as classes e grupos sociais eram bem-vindos no anfiteatro, e isso explica em parte por que ele foi tão popular por tantos séculos. Durante o declínio do Império Romano, por volta do século VI d.C., o Coliseu começou a ser negligenciado e abandonado. O monumento foi saqueado e algumas de suas colunas e pedras foram usadas para construir infraestrutura em outros lugares. Apenas 1/3 do Coliseu original ainda está de pé, e se é grande agora, imagine o que era na época. A Grécia foi o lar de um dos maiores impérios do mundo. No auge deste império, literal e historicamente falando, há mais ou menos 2.400 anos, os gregos construíram uma cidadela conhecida como Acrópole. A Acrópole, composta por edifícios históricos, é considerada um dos maiores marcos da civilização ocidental até o momento. Os turistas que visitam a capital Atenas hoje podem se deparar com pilares amarelados e quebrados do Partenon no alto de uma das colinas da cidade. Mas quando foi construído entre 447 e 432 a.C., o imponente e majestoso Partenon era puramente branco, já que todo o monumento foi construído com mármore branco brilhante. As estátuas internas eram feitas de ouro. O Partenon é um templo de 2.130 metros quadrados, sustentado por 69 colunas de mármore. Os maiores blocos de mármore são enormes, pesando cerca de 10 toneladas cada. E o fato mais surpreendente é que a mármore não veio de Atenas, mas de um local próximo que ficava a 17 quilômetros de Acrópole, conhecido como Monte Pentélico. Historiadores intrigados com a origem do material primário para a construção de Acrópole encontraram pequenos e grandes blocos de mármore espalhados pelo chão do Monte Pentélico. Havia também uma estrada pavimentada que os gregos haviam construído para transportar as rochas ao redor. Mas talvez o monumento mais impactante de todos os tempos esteja localizado no coração do Oriente Médio, nos arredores da cidade egípcia do Cairo. As pirâmides são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O complexo da pirâmide de Gizé foi construído como um túmulo para o faraó Quéops há cerca de 4.500 anos. Entre 20.000 e 30.000 pessoas participaram do projeto de construção. É composto por 3 pirâmides, Quéfren, Miquerinos e Gizé. O enorme monumento é feito de aproximadamente 8.000 toneladas de granito e mais de 550.000 toneladas de argamassa, o que lhe dá a aparência que tem hoje. Você acreditaria se eu lhe dissesse que as pirâmides nem sempre tiveram essa aparência? Longe disso. Elas eram de um branco brilhante com uma ponta triangular dourada na parte superior. Isso ocorre porque os egípcios usaram mais de 6 milhões de toneladas de calcário para cobrir toda a estrutura rochosa com forma de degraus. Tudo para que elas brilhassem sob a luz solar implacável do céu egípcio. A pirâmide de Quéfren permaneceu a estrutura mais alta da Terra feita por humanos por mais de 3.800 anos. Era a única pirâmide de 8 lados no Egito e acreditava-se que se alinhava com o cinturão de Órion. É considerada a construção mais alinhada voltada para o norte. Em 1979, foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Vamos até a cidade indiana de Agra para visitar rapidamente o Taj Mahal. Você pode conhecê-lo como Taj, mas também pode ser chamado pelo seu nome mais cativante, uma lágrima na bochecha do tempo. O Taj levou mais de 22 anos para ser construído e foi encomendado em 1632 pelo imperador mogol Shah Jahan como uma declaração de amor por sua terceira e favorita esposa, Mumtaz Mahal. Foi feito com mármore branco marfim e, surpreendentemente, devido à conservação cuidadosa, ainda permanece muito semelhante ao que era quando foi construído. Acho que toda essa conversa de marcos históricos me deixou com vontade de viajar. E você? Conte-nos nos comentários abaixo se você já visitou alguns desses locais ou quais marcos interessantes você acrescentaria a este vídeo. Um senhor idoso está no banheiro olhando no espelho. As pupilas dele estão ficando mais largas, o cabelo está em pé e o queixo cai aterrorizado. Não, ele não está com medo do próprio reflexo. Ele acabou de se lembrar do dia mais assustador da sua vida. Já se passaram 30 anos e ele ainda não consegue olhar para espelho sem medo. O velho fecha os olhos, o pânico vai embora e as lembranças vêm. O Matheus e a Lúcia estão querendo passar um fim de semana juntos no interior. Eles querem fazer uma pausa da cidade movimentada e do trabalho duro. A Lúcia encontra um lugar perfeito na internet. Eles reservam uma casa aconchegante ao lado de um lago por um preço modesto.
Eles ficam encantados com tanta sorte e pagam 2 diárias antecipadamente sem consultar os termos do aluguel. O casal entra no carro. Eles estão sorrindo e o Matheus está pressionando o acelerador. Eles não imaginam o pesadelo que acontecerá com eles. Nossos heróis chegam ao local. A realidade se parece exatamente com a foto do site. É uma linda casa de 2 andares ao lado de um lago e de uma floresta. Tudo parece ótimo, mas o dono é meio estranho. Ele é um senhor alto com um sorriso malicioso. Ele dá as chaves para o casal e deseja que se divirtam. Em seguida, sobe na moto e vai embora. Eles verificam a casa e dão uma olhada nos arredores. Matheus percebe câmeras de vídeo penduradas nas árvores. Parece que o proprietário as colocou lá por segurança. Espero que não tenha nada disso dentro da casa, brinca Lúcia. À noite, eles preparam o jantar e assistem a um filme. O rapaz entra no banheiro, lava o rosto e gotas de água saltam no espelho. Ele limpa com o dedo e percebe algo assustador. Ele toca a ponta da unha na superfície refletora e não há espaço. O Matheus sabe com certeza que se houver uma pequena distância entre a unha e o reflexo, é um espelho real. Mas se o dedo tocar o reflexo e quase não houver distância, é um espelho falso bidirecional. É quando você se vê, mas alguém do outro lado está te observando. Para ter certeza, ele pressiona os olhos contra o espelho, fazendo conchinha com as mãos em volta deles para que a luz não interfira na visão. Ele está tentando ver algo do outro lado, e ele vê. O Matheus tem certeza de que há outro espaço atrás do espelho, e alguém está olhando para ele. Chocado, ele o remove da parede e descobre uma pequena peça escura. Mas o que? Um choque percorre seu corpo quando ele ouve o grito da Lúcia vindo do quarto ao lado. Ele corre até ela, que parece assustada, e aponta para a janela. Matheus vê o dono da casa observando-os da floresta. Ele pega a mulher pela mão e a leva para a saída. Estamos indo embora desse lugar agora. Ele gira a maçaneta, mas a porta não abre. Ao tentar colocar a chave na fechadura, algo atrapalha. Na maioria dos casos, quando a chave não cabe, você só precisa lubrificar a fechadura. Mas se o problema surgir de repente, você precisará substituí-la. Isso ocorre porque alguém tentou quebrá-la para entrar na sua casa. Mas também, alguém pode inserir um microfone ou outro dispositivo na fechadura para espionar você. O Matheus tenta sair pela janela, mas ela está trancada pelo lado de fora. Ele joga uma cadeira no vidro, mas ele é à prova de balas. O que está acontecendo aqui? Eles olham ao redor e notam outra coisa. No chão, perto da parede, há poeira e sujeira. Veja a parede. Você não vê poeira como essa em um hotel ou na casa de outra pessoa. Essa sujeira indica que alguém estava trabalhando com uma furadeira para instalar um dispositivo de gravação. Além disso, se você perceber que uma tomada elétrica está instalada de forma desigual, um microfone ou uma câmera podem estar escondidos atrás dela. Há uma lâmpada pendurada na parede. O Matheus a remove e vê um pequeno microfone, essa coisinha e um espelho duplo falso. Deve haver câmeras em algum lugar. Dispositivos de vigilância são frequentemente instalados no quarto e no banheiro, dentro de espelhos e embaixo da pia. Inspecione todos os cantos desses cômodos, detectores de fumaça e saídas de ar. Normalmente, pequenas câmeras e gravadores são colocados em interruptores, cantos de prateleiras e atrás de elementos internos. O clichê mais comum são os brinquedos de pelúcia. Se você não quiser checar o cômodo assim, pode seguir o exemplo da Lúcia. Liga a luz e acende a lanterna do telefone. Qualquer lente de câmera piscará no escuro se você apontar um feixe de luz para ela. Você definitivamente vai notar. Além disso, a câmera frontal do seu telefone pode detectar a luz infravermelha proveniente das lentes. Inspecione toda a sala com ela e você verá um pequeno flash na tela. O Matheus e a Lúcia encontram várias câmeras na sala, uma no banheiro instalada no chuveiro e 2 no quarto. Há outra maneira de encontrar esses dispositivos. Quase todas as câmeras ocultas modernas funcionam com Wi-Fi. Você pode baixar aplicativos especiais que verificam a área e detectam ferramentas de vigilância conectadas à internet. Portanto, se você acha que alguém está assistindo, basta desconectar o roteador Wi-Fi da tomada. E nossos heróis fazem exatamente isso. Matheus está prestes a chamar a polícia, mas o telefone não funciona bem por algum motivo. Ele estava tão interessado em encontrar câmeras que esqueceu o principal, a segurança digital. Uma das maneiras mais comuns de acessar seu telefone é por Wi-Fi. Não se conecte a redes desconhecidas. Ao fazer isso, você concede automaticamente permissão para acessar seu dispositivo. Os criminosos podem ouvir suas conversas, roubar seus dados e interromper o funcionamento do aparelho.
Além disso, nunca abra arquivos e links desconhecidos. O Matheus e a Lúcia se conectaram ao Wi-Fi quando entraram na casa. Como resultado, eles não conseguem fazer ligações agora. Trancados naquela casa grande, cercados por câmeras escondidas, os heróis pensam no que fazer a seguir. Matheus vai ao banheiro e entra na pequena sala atrás do espelho falso. Há uma cadeira e uma porta de ferro e está trancada. Enquanto isso, a Lúcia examina o teto da sala e percebe uma saída de ar. Talvez ela possa sair por ali. Ela tem certeza de que conseguirá rastejar por ali e pedir ajuda. O Matheus fica de pé em uma cadeira, remove a tampa. Olá, diz o dono assustador. Sua cabeça está olhando para o rapaz direto do buraco. A Lúcia grita de horror. O Matheus cai da cadeira, se levanta, pega a mão dela e fogem para o outro lado da sala. O homem sai da ventilação. O rapaz joga uma cadeira nele. Afaste-se de nós, seu lunático! O dono não entende o que está acontecendo. Você destruiu todas as câmeras. Como você acha que posso assistir vocês? Ele pergunta. O quê? O Matheus responde em choque. Espere um minuto. Vocês não leram os termos do aluguel, não é? O dono fica surpreso. Ele colocou câmeras e microfones dentro da casa e está escrito no site. Algumas pessoas gostam de ser observadas. O proprietário pensou que o casal fosse um desses. Ele balança a cabeça, abre a porta e os deixa ir. Eles entram no carro, checam o site da casa e ele foi removido. Havia realmente alguma informação sobre vigilância? Eles nunca saberão e nunca irão esquecer este fim de semana. A partir de agora, eles sempre lerão os termos do contrato. O dono da casa fica olhando o carro partir com um sorriso. Sim, às vezes isso acontece de verdade. Algumas pessoas instalam câmeras em suas casas, mas elas devem indicar isso na descrição. Portanto, sempre leia os termos. É ilegal instalar câmeras e microfones sem o conhecimento dos moradores. Ladrões podem instalar câmeras escondidas não apenas em casas, mas também em locais públicos. Portanto, tenha cuidado nos caixas eletrônicos. É de conhecimento geral que você precisa cobrir o painel de botões com a mão ao inserir a senha. Mas não só porque estranhos podem ver. Criminosos podem colocar uma pequena câmera escondida diretamente no caixa eletrônico e assim ver sua senha. Sim, as câmeras podem deixá-lo nervoso, mas elas também têm um grande benefício. Câmeras em ônibus, vagões de metrô e bondes, por exemplo. Elas não apenas monitoram a ordem e detectam infratores, mas também observam a condição dos motoristas. Agora, a maioria das câmeras não apenas grava, elas são equipadas com inteligência artificial e vários sensores. Se você estiver dirigindo e quiser dormir, a câmera o verá. O dispositivo fará um ruído alto para que você retome os sentidos. As câmeras reconhecem rostos, o que ajuda a capturar golpistas, ladrões e baderneiros. Esse tipo de vigilância reduz o número de infrações da lei. Se uma câmera da cidade estragar, o programa informará os prestadores de serviço. E o mais legal são sites especiais onde você pode acessar muitas câmeras de rua ao redor do mundo. Assim, você pode observar o que está acontecendo do outro lado do globo a partir do seu computador.